Aí. Glória a Deus. Eu queria que nós lêssemos uns poucos versículos, que está na primeira carta de João, 1 João, capítulo 4. Dos versos 1 a 4. Primeira carta de João, 1 João, capítulo 4, versos de 1 a 4. Amém. Que bacana. Bom, deixa para lá, né? 1 João capítulo 4, versos de 1 a 4, diz assim, eu quero ler com você com bastante calma, atenção, para que a compreensão atinja não somente a nossa emoção, mas o nosso espírito também, em nome de Jesus. Diz assim, amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Irmãos, aqui nós estamos diante, primeiro, de um contexto de muitas informações. João escreve essa carta no final do primeiro século da nossa era, em que a humanidade borbulhava de religião e de filosofia. Naquela época começou-se uma intensa atividade de navegação que fez com que as nações começassem a se integrar, de tal maneira que daqui para lá e de lá para cá vinham não somente mercadorias, mas também ensinamentos, filosofias e ciências. O mundo estava iniciando um processo de globalização, não pela internet, mas dadas as devidas proporções, era a mesma realidade de hoje. E essa profusão, essa quantidade de informações, ela começa a adentrar dentro da igreja. Adentrar dentro é interessante isso aí, né, irmãos? Nunca vi adentrar fora, mas é importante a gente pontuar isso aí. A coisa que nós mais consumimos hoje, depois do oxigênio, é a informação. Nós consumimos o alimento. Quando nós sentamos no banheiro para desconsumi-lo, nós consumimos informação. Quantos entendem o que estou falando? É um fato.
E são informações de toda ordem. Coma margarina, não coma margarina. Adão tinha umbigo, Adão não tinha umbigo. Sabe? Esse era o contexto dessa carta, sobretudo desse capítulo. O que João está dizendo aqui é: não creiais a todo espírito. O que significa é que existia um monte de espírito que falava com as pessoas. Mas daí surge o primeiro detalhe que eu quero deixar claro para você. Nem todos conhecem a minha história, mas eu já fui curioso em muitos segmentos religiosos, e alguns chegam a utilizar isso aqui para dar base numa conversa entre o homem e o espírito. Mas se você lê esse mesmo texto, na sua tradução da Bíblia, a nova tradução na linguagem de hoje, lá está bem claro a explicação a respeito disso. Não se trata de uma conversa entre um homem e um espírito, mas se trata na conversa, na interação entre um homem ou uma igreja e uma outra pessoa que traz um ensinamento que por trás dele existe um espírito. E aí nós precisamos de abrir um pouquinho o leque e ir até Davi. Davi dizia assim, orando a Deus: eu amo os seus preceitos. Porque o preceito é a ideia central. O preceito é onde nasce o ensinamento, o conceito. Então, entender o preceito é mais importante do que entender o costume. Quando se entende o que estou falando? Então, quando nós observamos os cristãos defenderem para que não haja a liberação de alguns costumes, tipo aborto, é porque isso fere um preceito de Deus que está em Gênesis. Isso não é religião. Gênesis diz: frutificai e o que, irmãos? Multiplicai. O preceito central não é que aquela prática do aborto é algo abominável pela cena que é formada, mas é pelo resultado daquela prática, que fere lá o Gênesis no início. Quantos entendem o que estou falando? Diga amém. Então, quando nós analisamos aquilo que faz parte da lei, é porque por detrás daquilo existe uma coisa que não é conceito, mas é preceito. E nesse momento aqui, nessa primeira carta de João, no capítulo 4, a partir desse verso 1, nós vimos isso aí com muita clareza. Em primeiro lugar, para você entender com muita clareza essa passagem, depois você afasta. Não sei se os irmãos têm aí, lá na transparência, não existe mais, né? Transparência, né? Puxa vida, eu estou na época do avião a lenha. Se os irmãos tiverem aí a nova tradução na linguagem de hoje, vai nos ensinar melhor, pode projetar enquanto eu vou falando. Mas é importante a gente entender que quando eu te falo algo, existe... nova tradução na linguagem de hoje, se tiver aí. NTLH. Muito bem, provavelmente não tem lá no programa. Tem?
Olha só, como é que é clara essa tradução aí? Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus, em todos os que dizem. E aí ele diz: ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm. Percebam isso? Quando eu me relaciono com você, quando eu te ensino alguma coisa, eu tenho um Espírito. O Espírito que é a ideia. Lembra lá João capítulo 1, versículo 1? Diz assim: no princípio era o verbo. O verbo significa, o verbo ali em grego é logos. Logos significa a ideia. O princípio, o preceito de Deus. Então essa é a primeira parte que nós devemos aclarar aí para os irmãos não se preocuparem com essa passagem, que não se trata de uma conversa entre um homem e um espírito, mas entre um homem e outro homem, cujo outro homem traz em si um espírito. Ficou claro isso aí? Diga amém. Mas irmãos, então nós estamos aí dentro de um contexto de muita informação. Hoje não é diferente. Porque se você está angustiado, você tem N alternativas na comunicação para te dar uma aliviada durante algum tempo. No final da década de 1979, eu fui assistir um show da Simone em Uberlândia. E naquela época não era igual hoje, porque hoje o ilusionismo está muito forte, né? O lúdico, né? E eu lembro que eu fiquei maravilhado, porque nós começamos a ouvir a voz dela, ela ainda não estava no palco, eu achei aquilo maravilhoso. Falei, mas como é que é isso? Aí daí a pouquinho ela sobe no palco e todo mundo se delicia. Irmãos, e foi um dos shows mais bem programados para aquela época que eu assisti. Mas o fato é que isso não mudou a minha vida. Assim como eu fui para lá bêbado, eu voltei bêbado. E os problemas que eu tinha quando eu fui para lá, e que por alguns minutos, talvez 2 ou 3 horas, sumiram da minha mente, quando eu entro dentro do banheiro, volto a tê-los novamente. Por isso que se faz muito importante entender essa passagem. Por quê? Porque tem momentos na nossa vida. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos mais do que um conteúdo de informação. Tem momentos da nossa vida que a religião, a arte, a filosofia não respondem. Quantos já passaram por um momento desse? Levante sua mão se você passou e vamos ver se alguém já passou por isso. Eu já passei. E o que João está aqui, nós vamos caminhando para o final desse momento, a nos advertir sobre isso. Há uma coisa que nós precisamos de entender. É o mundo real. O mundo lúdico é o mundo da ilusão. Eu não sei se você já experimentou maconha, cocaína. É um mundo maravilhoso. A Xuxa falava que a droga é uma droga. Não é, irmãos. A onda é muito maluca, só que ela acaba.
E depois que ela acaba, há uma eternidade que nos espera. E para que eu e você possamos ter força nesse momento, necessário se faz a compreensão de que algo muito maluco aconteceu aos olhos naturais, mas verdadeiro. O apóstolo Paulo diz que a palavra de Deus, ela é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós, os que cremos, ela é salvação. Porque haverá um momento que nós precisaremos nos encontrar com essa salvação. E prefiguradamente, em alguns eventos da nossa vida, nós já tivemos essa necessidade no passado. Quando o sapato apertou, quando a água começou a bater na nossa traseira, nós tivemos que clamar. E aquele que nos respondeu é esse, sobre quem começa nesse momento a surgir um monte de alucinações. Mas a verdade é só uma: Cristo veio em carne. Depois você pode estudar com mais tranquilidade essa palavra, mas ali havia uma influência muito forte do gnosticismo, ou o agnosticismo também, que são ideias que defendiam também, entre elas, que Jesus Cristo era apenas um espírito evoluído. Sabe, um espírito evoluído, que ele não era real. Mas quando João começa a escrever essa carta, ele diz: o que os nossos olhos viram, o que as nossas mãos apalparam. Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, e diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe. Essas correntes religiosas e ideológicas nos fazem relacionar com um Deus muito distante. Mas a fé nos aproxima de um Deus que não somente existe, mas que encarnou. Eu não queria, aqui nosso tempo já se vai, eu queria começar falando sobre o livro de Gênesis. No capítulo 3 do livro de Gênesis, quando o homem transgride o mandamento de Deus, nós podemos até ler, abra sua Bíblia em Gênesis no capítulo 3, talvez nós encerraremos aqui, depois nós concluiremos a mensagem numa outra oportunidade, mas eu quero que você entenda isso. Capítulo 3 do livro de Gênesis. Diz assim, no verso 15 de Gênesis, Deus confrontando a mulher. Nós não vamos ler os versos anteriores não, porque o nosso tempo já se vai. Diz assim: e porei inimizade entre ti e o quê? Mulher.
e entre a tua semente, ele está falando com a serpente. Tua é aquele que está próximo. Então, qual é teu nome? Qual é o teu nome? Eu falei teu porque ele está próximo. Eu tenho um irmão e o seu nome é Moisés. Seu, distante. Teu, próximo. Amém? Pastor Horácio também é cultura, viu? Mas isso é importante. Se você que é pai, mãe, você quer que seu filho tenha uma boa performance na escola, ensine ele a ler a Bíblia já desde criança. Ah, mãe, não acredito não tem problema, leia. Que também não é você que vai fazer ele crer, quem vai fazer ele crer é o Espírito Santo de Deus, então fique tranquilo. Mas a Bíblia, ela traz detalhes que nos ajudam, mas preste atenção nisso. Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher. Ele não falou qual a mulher aqui. E entre a tua semente, serpente, e quem mais? E a sua semente, semente de quem dá? Mulher. Esta quem? A semente te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que ele está dizendo é que a mulher, através da semente dela, vai esmagar a cabeça do diabo. Quando Deus aponta isso aqui em Gênesis, Ele não está falando de um espírito, mas Ele está falando de uma mulher que tem no seu ventre um óvulo. Então ele está apontando para um governo que haveria de vir e que nós falamos aqui no início dessa reunião, que está lá no livro de Isaías, no capítulo 9. De alguém que traz uma genética ainda que feminina, mas agora que é concebida pelos céus, pelo Espírito Santo de Deus. Jesus veio em carne. A Bíblia diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No verso 14 ele diz: e o Verbo tabernaculou entre nós. E no capítulo 1 desse livro, 1 João, João está falando que tocou no Verbo da vida. Se você, depois você pode ler também Hebreus capítulo 2, verso 15, não vai dar tempo agora da gente ler, mas que você busque aí no seu celular a versão Nova Bíblia Viva. Ele vai explicar. Tem aí essa versão Nova Bíblia Viva? Ele vai explicar sobre a morte do Cristo. Ele vai dizer que somente como homem ele poderia morrer. O Cristo esteve entre nós. Esse é um fato. E a Bíblia diz que ele fez sinais, uma grande sequência de sinais. E ele esteve por muitos dias entre os homens. A tal ponto de o apóstolo Paulo, quando ele tem esse encontro com Jesus no livro de Atos, lá está relatado o momento em que ele
tem esse encontro agora, desta feita, com o Espírito do Senhor. Ele viu que isso era tão real, que ele diz que ele considerava o restante de todas as coisas como esterco. Esse Cristo, ele habitou no meio de nós. A festa dos tabernáculos é para comemorar isso. Ele é mais vivo do que nós possamos imaginar. E Ele está aqui agora. Porque assim Ele diz em Mateus: onde estiverem 2 ou mais pessoas em meu nome, ali eu estaria. E se você crê que Cristo está aqui nessa reunião, você fique de pé nesse momento, então, que nós vamos concluir com uma canção e orando a Deus em nome de Jesus. Pensar num Deus lúdico, imaginário, é uma coisa. Mas a Bíblia está dizendo que ter a convicção de que Ele veio em carne faz toda a diferença. E nós temos muitas e outras passagens. Eu vou colocar essa mensagem depois no WhatsApp da igreja para mandar para os membros, mas que nós não abordamos aqui porque eu creio que já foi o suficiente esse tempo para aquilo que Deus queria falar comigo e com você. Tudo aquilo que supera esse tempo agora, eu creio que fica para um outro momento, em nome de Jesus. Olha para mim. Cristo veio em carne. Essa convicção muda toda a nossa realidade. Ela muda, não é a sua casa, mas você. Ela muda, não é o seu emprego, mas você. Ela muda, não é a sua empresa, mas você. Ela muda, não é o seu marido, mas você. Ela muda, não é a sua esposa, mas você. Ela muda não somente o seu filho ou o seu pai, mas você. Mas a Bíblia diz que por um homem veio a remissão da humanidade. Quem sabe a remissão da sua casa, da sua empresa, da sua família, do seu trabalho, tenha que passar por você. E se isso tiver que acontecer, muito claro na sua mente, tem que estar essa informação de Pedro: Jesus Cristo veio em carne. Podemos cantar uma canção nesse encerramento. E o meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus.
quero conhecer Jesus. E o meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. 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 Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Há 27 anos atrás, 27 anos, eu estava vivendo um momento de extrema pressão, uma pressão que poucos homens conseguiriam suportar. Eu sabia que eu não ia conseguir suportar aquela pressão, mas eu era um homem muito religioso e caridoso. Todos os domingos eu levantava cedinho e levava o café da manhã para as crianças do orfanato. Mas a pressão naquela tarde de maio foi tão forte, e eu desci para uma beira de um córrego, e ali poderia acontecer de tudo, inclusive nada.
eu comecei a rezar por todos os ídolos que eu havia construído, religiosos, a reivindicar uma resposta para um homem que fora até então tão caridoso e religioso, mas a resposta não vinha. E a minha alma começou a buscar por algo que não fosse apenas uma imaginação, uma filosofia, uma troca, um negócio. Eu sou bom e eu mereço. A minha alma começou a ansiar pela misericórdia. E eis que naquele momento se manifesta dentro do meu coração e no meu espírito o Cristo encarnado. Mudou toda a trajetória. A minha concepção de vida mudou completamente. Aquele Horácio ainda está em processo de cura pelo Espírito de Deus e de transformação. Mas foi tão viva essa experiência com Deus que hoje eu dou glória a Deus, porque isso não dependeu de mim, mas dele, pela misericórdia dele. O meu desejo nesse domingo é que você tenha essa mesma experiência, talvez não da mesma forma, nem no mesmo lugar e nem na mesma circunstância, mas onde você estiver, que o Cristo que vem em carne encha o seu coração nesse domingo. Em nome de Jesus Cristo. Você pode dar um forte aplauso, nós já terminamos. Deus abençoe você em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus te dê um ótimo domingo.